Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos abordar e trabalhar com vocês o tema educação física e a agressividade no esporte. Então, a agressividade, né, a gente entende como uma ação em relação a outra pessoa, a um contexto, né, que fragilize aí toda uma condição de que o outro envolvido em uma determinada prática esportiva seja considerado incapaz de realizar um movimento pela agressão que ele sofre, ou pela atitude nada humana, né, que se vem a ter em termos de entender uma disputa com a prática da agressividade. Então, disputar uma competição é salutar, todo mundo está ganhando. Agora, quando se usa, né, métodos ou estratégias de agressão ao indivíduo, isso fragiliza todo o processo do bem comum, né, todo o processo de que as pessoas poderiam aprender melhor ou trabalhar melhor nas relações competitivas e nas relações em grupo. Então, alguns conceitos importantes, né, sobre a agressividade. Então, embora a agressividade apareça de diferentes modos, nem sempre a caracterização da agressividade pode ser entendida assim tão ampla. Ela tem uma definição bem específica do que ela é e de como ela deve ser considerada. Então, muitas vezes, alguns dizem assim, tem agressividade boa e agressividade má. Então, a agressividade boa seria uma pessoa correr atrás de uma bola que a princípio estaria perdida. Então, a pessoa corre e consegue pegar aquela bola, daí se diz assim, que a pessoa foi agressiva em relação à bola, conseguindo pegá-la, né? Nesses exemplos aqui, seja no vôlei ou no basquete. Se usa esse termo, agressividade boa. E a agressividade má seria o atleta chutar outro atleta, ou cometer uma falta em outro atleta, caracterizando um conceito de agressividade má. Embora esses conceitos estejam presentes em alguns textos, em algumas discussões, ou mesmo em alguns momentos de senso comum, a gente tem que entender que a ação do indivíduo ir em direção a uma bola, se esforçando ao máximo, não é agressividade. Isso é dedicação, é esforço que o atleta faz. A agressividade, ela não pode ser considerada ou caracterizada como boa ou má. A característica é que a agressividade implica em uma ação que a gente faça em relação a outra pessoa. E essa relação vai caracterizar um comportamento ou uma situação indesejável para quem sofre a agressividade, podendo até o indivíduo revidar essa agressividade, né? Então, basicamente, né, o que a gente tem que entender, né? Que a agressividade não deve ser considerada uma relação entre boa agressividade e má agressividade, mas a compreensão de que a agressividade em si, ela envolve uma agressão em relação a outra pessoa. E à medida que ela se caracteriza desse modo, todo o processo, né, do indivíduo se dedicar a uma bola perdida está caracterizada com esforço, né? Então, esforço, dedicação e assim por diante. Critérios para caracterizar o que é agressividade e o que não é agressividade, e como ele vai se consistindo em termos de um entendimento. De modo geral, os psicólogos vão caracterizar que a agressividade é toda a ação desferida em relação a um ser vivo, qualquer ser vivo. Então, se eu agrido um ser vivo, eu estou prejudicando ou ferindo esse ser vivo. E esse tipo de comportamento é caracterizado e definido como agressividade. Então, a agressividade, ela deve ser entendida como comportamento, então é uma ação motora que a pessoa vem a ter em relação a outra pessoa. É uma ação intencional, eu quero agredir aquela outra pessoa. Eu vou fazer uma falta na outra pessoa. Eu vou gerar nesse outro indivíduo um dano ou uma lesão. Então, relacionando, é um comportamento motor, é uma intencionalidade que eu tenho prévia e eu quero causar no indivíduo dano ou lesão. E a definição que completa esses três elementos é de que ela é dirigida a um ser vivo, causando nesse ser vivo prejuízos. Então, isso é definido como agressão.
Então, eu vou colocar para vocês algumas perguntas aqui, e vocês podem considerar nessas perguntas se a descrição envolve agressividade ou não envolve agressividade. Então, vocês podem anotar aí, na leitura, né, fazer uma caracterização em cada uma das perguntas, se na situação descrita há um exemplo de agressividade ou o que está sendo descrito não é agressividade. Então, vamos lá. Então, a primeira diz assim: um jogador de proteção no futebol americano dá uma trombada extremamente violenta, mas legal para parar um receptor que arranca sozinho. E mais tarde indica que queria puni-lo e fazê-lo pensar 2 vezes antes de vir correndo pelo meio novamente. Então, a pergunta que se caracteriza: um jogador de defesa do futebol americano, para interceptar a bola, tem uma trombada com o atacante que quer fazer o ponto. Mas essa trombada faz parte do jogo, algo comum. Posteriormente ao jogo, ele diz que ele fez essa ação para não deixar o outro atleta pensando que está em casa, né? Ou seja, barrou esse atleta. Vocês consideram que isso é agressividade ou não é agressividade? O que vocês me dizem? Isso se chama trash talk. E é agressividade ou não? Na verdade, é um método de intimidar o adversário. Então, seria mais uma questão. Como o futebol americano é um jogo de xadrez, então você tem que mexer com o psicólogo do adversário também. Então, seria a partir do jogo. Então, não considero. Em todos os jogos, né, quanto mais você faz o aspecto psíquico do atleta ficar abalado, menos ele rende, né? Seja no basquete, no vôlei, no futebol, na natação, né? Quanto menos segurança psicológica tem o atleta, mais fácil ele acaba se perdendo. Então, para você não seria agressividade. Alguém concorda com ele? Discorda? Ô, professor, na verdade, a trombada violenta é considerado falta. Excesso de força desnecessário. Mas nesse caso do futebol americano não é falta. Na verdade, hoje em dia agora é. Mas eu sei que houve. Pode falar. Eles entraram com essa regra para tentar diminuir tanta pancada. Se o jogador não vê o outro jogador, é considerado falta. Eu não sei como que estão. Eu sei que houve mudanças nas regras, né? Até muitos jogadores falaram, perdeu a graça, né? Mas eu não sei, entre aspas, né, perdeu a graça. Mas eu não sei qual foi a dimensão dessas alterações de regra, né? Mas enfim, né? Aqui, né, no exemplo, né, esse lance seria um lance legal, não teria falta, né? Não seria falta, seria um lance normal de jogo. Professor? Fale, Lucas. Como é um ato de defensiva, no caso o atacante está indo para o ataque assim, e não houve agressão física, eu acho que não é um ato agressivo, não. Seria um ato agressivo se o zagueiro fosse com a intenção de prejudicar a parte física do atacante, mas nesse caso não é agressivo, não. Então, a resposta aqui para vocês. Agressivo. Agressivo, por que se define como agressão? O lance é um lance normal do jogo. Porém, quando o atleta fala depois para os seus companheiros, quando ele diz assim, eu fiz aquilo para intimidar o atleta. Então, se ele fez com a intencionalidade de causar um dano, esse dano pode ser físico ou mental. Ele se torna agressivo. Então, se eu faço alguma coisa para intimidar o adversário, seja psicologicamente ou fisicamente, eu estou agindo de modo agressivo. E isso é agressividade, que muitas vezes, né, como vocês comentaram, né, compõe a prática esportiva. Então, muitas vezes as pessoas dizem, se eu não fizer isso, o cara se folga. Com isso, né, a agressividade ela acaba sendo uma ação permissiva dentro da prática esportiva, embora legalmente ela não possa
ser exercitada, né? Então, digamos assim, do ponto de vista de ações que o indivíduo venha a ter num jogo, ela deve ser punida frequentemente quando ocorra. Fez uma falta, tem a punição, né? Dependendo do grau da falta, muda também o aspecto da punição que o indivíduo venha a ter, né? Uma segunda pergunta. Um jogador de proteção no futebol americano dá uma trombada extremamente violenta e ilegal a fim de parar um receptor que arranca sozinho. É agressivo ou não? Totalmente, professor, porque ele foi lá e quis atingir somente a parte física do atleta, sem se preocupar com o jogo. E é não agressivo. Por quê? Que tem que estar escrito da resposta ali, ele não teve intenção. Tipo, ele acabou fazendo a falta, mas a intenção dele era só parar o jogador. Exatamente, né? E aí que está a característica, né? Ele dá uma trombada extremamente forte, violenta e ilegal, e para a jogada, né? Na verdade, ele queria parar o jogador, né, seguindo a regra. Mas como ele não teve intenção, não se torna agressivo, né? Então, não quero causar um dano no atleta, mas acabei causando. Essa condição da intenção, a gente só vai saber se o atleta falar. E a gente acreditar no que ele fala. Então, se o atleta falar assim, eu não quis provocar o dano, a gente vai considerar que ele não é agressivo. Agora, se ele falar que ele quis causar o dano, aí a gente vai considerar que ele é agressivo. Mas para isso, o atleta tem que expor. Se ele não falar, a gente não fica sabendo. A gente não tem como ter essa compreensão. Na 3, né? Um técnico de basquete quebra uma cadeira em protesto contra uma marcação do árbitro. É agressivo ou não? Professor, acho que é também. Porque ele ficou indignado com o que houve na partida e acabou descontando. E aí? Eu concordo também, professor, é agressivo. Essa aqui também não é agressiva. Tô em dúvida, professor. Não é agressivo. Tava em dúvida, né? Por quê? Na verdade... Pode falar. Porque ele quebrou, porque, tipo assim, ali na pergunta anterior, ele tava... que foi agressivo, o cara fez a falta lá e falou que fez a falta lá para parar a jogada. Ali na pergunta 3, ele quebrou a cadeira, mas foi tipo um protesto, mas não envolveu mais ninguém, né? Exatamente, né? A ação deveria ser dirigida a um ser vivo. Porque ele não agrediu ninguém, né? Ele só quebrou a cadeira lá. Sim, a raiva dele era... A não ser que ele tivesse quebrado a cadeira em alguém, né? Pegado em alguém, daí era agressivo. Mas então, se ele quebrasse a cadeira e voasse um pedaço da cadeira na cabeça de alguém que está ali por perto, seria agressivo ou não? Seria? Eu acho que ainda não, professor. Não seria agressivo. Porque ele não, a não ser que ele pegasse e quebrasse a cadeira diretamente em alguém, né? Daí seria agressivo. Sim, ele quebrou a cadeira no chão, né? A intenção dele foi bater no chão. E o pedaço da cadeira voou na cabeça de alguém, né? Então ele não teve intenção. Teve até um caso recente do Djokovic. Ele pegou uma bolinha e jogou para trás e acertou lá uma das pessoas que estava fazendo a marcação do jogo. E ele foi eliminado. Ele foi punido, né? Exatamente, ele foi eliminado porque foi considerado uma agressão ter jogado a bola na direção da outra pessoa. Embora, dentro da definição de agressividade, a característica seria de que qual era a intenção, né? E mesmo olhando o movimento dele, né, a intenção dele não era jogar na pessoa, né? Era jogar a bola para o lado, né? Só que foi na direção da pessoa, né? Acertou o rosto lá da pessoa. E não foi com força também e tal, com força extrema e tal. Mas ali se considera, né, dentro dos jogos de tênis, né, que qualquer situação que leve ao melindre de uma pessoa é exclusão direta do jogo. De modo geral, né, se considera que foi agressivo, mas no modo conceitual ele não foi agressivo, né? Jogando a bolinha, por acaso bateu ali na pessoa sem intenção de querer acertar aquela pessoa.
Márcia, pode falar. Então, assim, o não agressivo é, por exemplo, uma pessoa que está muito irritada com alguma situação da partida, quer descontar em algo, seja um objeto ou em alguma outra coisa que não seja no adversário, e o agressivo desconta num adversário, ou seria mais ou menos por aí? Isso, mas intencionalmente. Entendi. Então eu quero machucar aquele cara, aquela pessoa. Entendi, professor. Obrigado. Tem que ter intenção, né? Isso, certo. Nesse quarto exemplo, Márcia, uma meio-campista de hóquei na grama, usa seu bastão para acertar intencionalmente uma adversária na canela pelo fato dela lhe ter feito o mesmo. Então essa ficou fácil, né? Isso é agressivo puro, né? Exatamente, né? Se a outra pessoa agrediu por intenção ou não, né? Colocando entre aspas a agressão, ela não avaliou se era agressão ou não e ela revidou, né? Revidando, ela está sendo agressiva. A outra pessoa, né? Se ela acertou a canela da Márcia, mas sem a intenção, ela não é agressiva, né? Então, quando a característica, né, que vai definir a agressividade, ela está vinculada aos elementos que eu comentei com vocês aqui anteriormente, levando em consideração, né, cada um deles, né, que é um comportamento, né, uma ação motora, envolve uma intenção, né, então eu quero provocar dano e quero provocar lesão, e é dirigida a um organismo vivo, né. Então, quando a gente estabelece esses elementos, a gente está realizando todo um comportamento vinculado à agressão propriamente dita. E aqui, né, também, né, uma outra relação, né. Então, um piloto de corrida mata um colega competidor ao bater em alta velocidade seu carro que saía do boxe. É agressivo ou não? Olha, professor, agora que eu estou entendendo, esse conceito não foi agressivo. Então vai lá a resposta. Não é agressivo, né? Por mais que tenha sido fatal, né, o acidente, ao sair do box, né, em baixa velocidade, o outro em alta velocidade, ocorreu o acidente, né? Tentando fazer um jogador do time adversário se preocupar e pensar sobre as consequências negativas de um erro na cobrança de lances livres no final da partida, o técnico pede um tempo. Então, o jogador do time adversário vai se preparar para arremesso livre. Percebendo que o jogador vai fazer esse processo, né, dos arremessos, o treinador pede tempo. Isso é agressivo ou não? Eu acho que não, professor. Por quê? Eu acho que talvez é a estratégia do jogo. Pode ser estratégia do jogo também. Alguém discorda? Eu acho que é agressivo, por causa ele tem a intenção, resumindo. Toda vez que a pessoa tem a intenção de fazer, tipo, a pessoa se prejudicar, se torna agressivo. Se ela não tem a intenção, isso se torna não agressivo. Então tudo depende da intenção da pessoa. Exatamente, né? Então, como o treinador tem essa intenção, né, de prejudicar o arremesso do adversário, né, ele está provocando um dano psicológico. Ele quer que a pessoa fique insegura, amedrontada, ansiosa, porque vai demorar para arremessar, né? O calor do jogo, então o jogo está quente, né? Você está correndo ali, e quando você faz a interrupção, né? A pessoa para, pensa, alguém fala aqui, acolá, isso pode interferir na qualidade da execução do movimento. E a gente pode perceber, né, que no esporte essa agressividade psicológica aí é intensa, né? Ocorre frequentemente, né? No 7 aqui, Carlos sabe que João é consciente sobre sua capacidade de acertar um arremesso sob pressão. Então, Carlos inventa que o técnico disse que, se ele não começasse a arremessar melhor, seria substituído. Então, Carlos sabe que João sabe lidar bem com a pressão. E para que ele comece a acertar no jogo, ele diz assim, né? Se você não acertar, o técnico vai te substituir. Ele já me disse isso. Isso seria uma agressão ou não?
Eu acho que sim, professor, é uma agressão. Porque ele está trabalhando no psicológico do adversário ali, ou do colega, do Nesse caso é o companheiro. companheiro, isso mesmo. Então ele está pressionando, né? Que se ele não acertar, vai substituir, é uma agressão. Porque ele está com a ideia de que pressionando, João joga melhor, né? Então vou pressionar o meu colega aqui. Mas seria não agressivo? Não agressivo. É agressão, né? Porque causa dano psicológico. Vai lá, faz aí, vamos de uma vez, o técnico vai te tirar, acerta aí. Você professor, por mais que ele saiba lidar com pressão, né? Pode falar. E professor, mesmo sendo agressivo, não se tornaria motivação, por causa que nele aumenta a capacidade dele de acertar a cesta sobre pressão. Então, tipo, ele colocaria uma pressão para melhorar o arremesso dele? Então, ele pode até melhorar o arremesso, né? Mas você está causando um dano psicológico no sentido de que se eu começar a falar tanto, ele pode ficar assim, tô com medo de ser substituído. E a bola que vem para mim eu arremesso. Bola que vem para mim eu arremesso. Por mais que eu saiba lidar com a pressão, eu acabo não pensando no jogo. E o jogo, né, como qualquer jogo, tem que ter estratégia, tática, organização tática dentro de campo ou de quadra para se ter um melhor objetivo. À medida que eu estou pressionando, né, eu estou fazendo com que a pessoa se torne afobada, por mais que ela saiba lidar com pressão. Então, a condição é que eu estou criando algo que é falso, né? O treinador não falou que iria substituir. E com isso, né, eu estou gerando, né, posso gerar uma ansiedade, fazendo com que o atleta comece a arremessar de forma constante. Né? E a oitava aqui, né, Joana acerta uma bolada na cabeça de Maria após uma cortada. Isso é agressividade ou não? Não, professor, não é agressivo. Por mais que a Joana, numa cortada, acertou na cabeça de Maria, ela não teve a intenção de acertar na cabeça de Maria. O que ela queria fazer é o ponto. Maria que ficou na frente de Joana, depois da cortada. Exatamente, isso não é agressividade. Né? Agora, se depois, né, do jogo a Joana falasse assim, era isso que eu queria fazer e fiz bem feito, daí se torna agressivo. Então, a agressividade está relacionada a provocar danos intencionais no outro. Né? E isso acaba convertendo-se, né, dentro do esporte como estratégia de jogo. Então, como é que eu vou jogar? Né? Vamos minar a segurança do outro atleta para que ele fique inseguro, amedrontado, ansioso, e com isso a gente domine todo o processo. Então, embora seja agressivo, e a agressividade de modo geral é condenada, ela acaba sendo bastante frequente dentro da prática esportiva, né, de modo geral. A agressão, ela pode ser hostil, causando dano tanto físico quanto psicológico para outra pessoa, né? A agressão hostil, né, é uma agressão deliberada, em que você faz todo um processo de que a pessoa sinta e sofra necessariamente com aquilo que está sendo realizado, né? Seja ela do ponto de vista físico ou mental. A agressão instrumental, ela está vinculada dentro de uma prática esportiva, como, por exemplo, o boxe. Então, no boxe, um atleta tem intenção de agredir ao outro, provocar danos, tanto físicos quanto psíquicos, mas a característica não é de que essa agressão se caracterize como hostil, mas é uma agressão instrumental. Tanto que vocês podem observar que nas diferentes lutas, quando os atletas são apresentados para a luta, um quase quer brigar com o outro, né? Então ficam ali, um xinga o outro, um empurra de lá, empurra de cá e tal. Porém, logo após a luta, né, eles vão lá para o ringue, lutam, quando termina a luta, os dois se abraçam, né? Então toda aquela raiva que um tinha pelo outro antes da luta, né, acaba se convertendo num abraço, um entendendo o outro e assim por diante, pela função da luta ali em si. Que caracteriza que na apresentação é mais uma dramatização que eles fazem, né? Então faz um desempenho de papéis, né, para ter mais gente
acompanhando a luta, né? Então um provoca o outro, um fala uma coisa ou outra e tal, mas depois da luta o pessoal se acerta e vai se entendendo ali em relação à prática do esporte. Nesse caso, né, a agressão provocada é instrumental. Agora, se um boxeador imobiliza o adversário, batendo na cabeça dele, imobilizando de tal modo, né, que pode levar a gravidade na luta ali, sem que isso esteja caracterizado dentro de um controle ali da arbitragem, da própria demanda da luta, aí se torna agressividade hostil. Então, se eu bato no adversário, o adversário cai e desmaia, e eu continuo batendo nele, isso se converte em agressividade hostil. Agora, se eu bato no adversário, ele cai, desmaia, eu tenho que sair, né? Eu tenho que sair e aguardar a ação do árbitro ali, do juiz ali, que vai fazer a avaliação do atleta, se ele está em condições de continuar ou não. Então, se o atleta cai e desmaia e eu continuo batendo nele, eu converto a agressão instrumental numa agressão hostil, pois o outro atleta já não tem mais condições de se defender. Também, né, em relação a esses elementos, a gente pode dizer assim que a agressão, de modo geral, no esporte, ela é uma agressão reativa, é uma agressão instrumental, melhor dizendo, né? Ela se caracteriza como situações onde um bate aqui, outro bate acolá e a agressão se estabelece, mas não como intencionalidade. Um exemplo, né? Um atleta na luta greco-romana, que tem ali o contato físico de modo intenso, ele pode gerar um desconforto no adversário como técnica. Então, ele está fazendo uso da agressão instrumental, usando uma técnica para imobilizar o adversário e ganhar a luta. Um defensor no futebol americano, né, provoca uma colisão particularmente forte contra o receptor, mas essa colisão, né, dentro das regras, enquanto eram desse modo, faz parte do processo. Fazendo parte, também é uma agressão instrumental. Um técnico de basquete pede tempo quando o adversário está na linha de lance livre para tirar, né, o controle psíquico do atleta. Isso também é uma agressividade instrumental. Então, a agressividade instrumental acaba predominando no esporte. Então, a gente diz assim, a agressividade, ela está dentro do esporte de modo frequente. E essa agressividade, ela se caracteriza mais como um modelo instrumental, que é inibir o indivíduo, seja dentro das regras, seja num fator psicológico, para que se possa obter vantagens com a própria demanda do jogo, da competição e assim por diante. Alguém fez uma pergunta aqui? O Lucas falando de outras histórias aí de vocês. Então aqui. Oi. Então a agressividade hostil é aquela agressividade no esporte que tem a intenção de ferir o outro atleta, então. Não, a agressividade hostil é eu causar, porque toda agressividade tem intenção, toda ela. Então, a agressividade instrumental, né, pegando o exemplo do futebol, né, a pessoa vai para a linha de fundo fazer um cruzamento, eu, para evitar o cruzamento, eu faço uma falta. Então, essa falta que eu fiz é uma falta instrumental. Eu não quero deixar o atleta adversário sem condições de jogo. Eu quero parar a jogada. Então, é uma falta instrumental. É uma agressão instrumental. Faz parte das regras do jogo. E eu vou sofrer a punição devida, né? Seja marcação de falta ou seja a expulsão, um cartão amarelo e assim por diante. A agressividade hostil é quando eu tenho o prazer de estar agredindo o outro. Então, eu pego a pessoa e começo a bater nela, como, por exemplo, ocorre em violência aí provocada pelas torcidas organizadas, que se eu pegar alguém do time adversário, eu quero espancar. Eu não quero saber se a pessoa é casada, não é casada, tem filhos, trabalha, não trabalha. O prazer é espancar. Então, essa condição é uma agressividade hostil. Ok? Causas da agressividade, né? Então pode falar. A agressividade hostil é a pessoa que quer machucar outra pessoa no esporte. Então, a instrumental é que está dentro da regra.
Isso, que você faz o uso da regra da melhor maneira possível ali, e quer causar danos ao atleta, mas não quer acabar com o atleta, né? Não quer fazer com que ele fique completamente inválido, né, para a prática esportiva, né? Professor, pode falar. Até nesse caso aí que você falou, eu vi que tem um jogador do Palmeiras que ele foi até denunciado porque ele tentou, na verdade, fazer tipo uma chave de braço lá, tipo, quebrar o braço do jogador lá, final de semana passado num jogo. Aí essa é uma agressividade bem hostil, na verdade, né? Exatamente. Porque aí você não está usando a técnica da falta, né, que faz parte do jogo, para barrar o avanço do adversário no sentido dele progredir em direção ao gol, né? Mas você quer causar, né, a retirada desse atleta, que ele fique com prejuízo. E nem tinha, nem estava na jogada, assim, ele fez por maldade mesmo. Muitas vezes nos jogos, né, diferentes jogos, né, tem uma situação ou outra que o pessoal perde as estribeiras, né, e falta aí, né, toda a demanda, né, da concentração, de saber, né, que aquele jogo a gente ganha, perde, e quando a gente ganha, a gente gosta de contar vantagens, e quando a gente perde, a gente não quer que o outro tire sarro da gente. Mas a contradição, né, eu quero tirar sarro do outro quando eu ganho, mas quando eu perco, eu não quero que o outro tire sarro de mim. E a gente tem que entender que isso faz parte, né? Teve o jogo aí Internacional e América, né, no futebol, que o América ganhou nos pênaltis, deu um jogador ou outro lá, tirou sarro, os jogadores do Inter ficaram bravos, né? A gente quer bater no adversário porque tirou sarro da gente, tem que deixar a bola para frente, né? Faz parte da brincadeira do jogo. Se está brincando, né, não tem problema nenhum, e se está ofendendo, tem a justiça. Se está causando toda uma situação de preconceito, de ofensa moral, tem a justiça, pega ali e entra na justiça contra o atleta. Não é necessário, né, revidar, né, para dizer que eu sou mais forte e assim por diante, né? Mas infelizmente isso acaba acontecendo muitas vezes por falta de um equilíbrio nos atletas, né? Tem que trabalhar todo o processo. Perder, né, uma decisão não é bom, mas a gente tem que saber que perder faz parte. E tem que saber se equilibrar, né? Porque quando a gente ganha, a gente quer comemorar, né? E comemorando, a pessoa que ganha tem que ter o direito também, né? Enfim. Muitas vezes se diz assim, ó, por que algumas crianças são mais agressivas do que outras? O que faz alguns atletas perderem o controle? Os indivíduos nascem agressivos ou são produto do seu ambiente? Então, nessas perguntas aqui, é importante que a gente tenha a seguinte noção. A criança, ela não é em si agressiva. Quando uma criança sentadinha do lado da outra, lá, dois bebês, né, com 8 meses de idade, um pega um objeto e começa a brincar, daí deixa no chão, daí vem outra criança que fica sentada do lado dela e pega o objeto e fica com ela, essa outra criança quer o objeto que ela gosta de novo. E daí uma puxa para lá e as duas começam a chorar, né? Daí você diz assim, uma criança é mais agressiva, outra é menos agressiva e assim por diante. Na verdade, a agressão ela está muito relacionada à educação. Então, se a gente diz assim, não, esse aqui é teu brinquedo, você brinca com teu brinquedo. Esse aqui é outro brinquedo, você brinca com esse outro. Depois vocês trocam o brinquedo. Então vamos brincar aqui, o adulto senta ali e começa a brincar com as crianças. Uma fica com o brinquedo que gosta, a outra com o brinquedo que gosta, e o adulto traz um monte de brinquedos ali. E colocando um monte de brinquedo, quando você vê, as crianças estão brincando um com o brinquedo do outro, se divertindo, enfim, né? Então a característica de como a gente educa. E essa educação é que vai fazendo com que o indivíduo aprenda a ser mais equilibrado no controle das suas emoções ou menos equilibrados. Na psicologia se destacam 4 grandes teorias que falam sobre agressividade, né? Cada uma da sua maneira, né? Vai trazendo suas definições. Tem uma teoria chamada teoria do instinto, outra frustração-agressão, outra aprendizagem social e uma outra chamada neoassociação cognitiva. Então, cada uma delas, né? Então, a teoria do instinto, ela traz a condição de que todos nós somos agressivos desde que nascemos. E, à medida que a gente vai vivendo, vai se manifestando a nossa agressividade. Caracterizando, né, que todo o processo de instinto que a gente apresenta se caracteriza como uma catarse. O que é uma catarse? Uma explosão emocional. Então a gente vai sendo contido no nosso dia a dia aí, por diferentes situações, chega um momento que a gente explode. E o espaço da prática esportiva seria
uma prática em que as pessoas descarregam suas emoções, né? E essa teoria ela foi constituída principalmente acompanhando indivíduos em ginásios e estádios lá nos Estados Unidos, em que as pessoas iam para os estádios e lá xingavam todo mundo, né, que podiam, né? A explosão emocional era intensa. E com isso, né, passou-se a caracterizar que isso seria algo inato de todo indivíduo. E no esporte, né, como tem toda a competição, as pessoas também se tornam agressivas. Essa teoria ela fez sucesso principalmente nos anos 50 e 60. Hoje, ela entrou em descrédito, né, porque essa caracterização de que as pessoas meramente respondem a uma explosão emocional, né, não é considerada, né, consistente nos dias de hoje. Uma outra teoria é chamada teoria da frustração-agressão. Essa teoria da frustração-agressão, ela traz o seguinte conceito, que muitas vezes a gente vai ter uma ação impulsiva ou uma ação que gera uma expectativa interessante naquilo que a gente vai realizar, porém, à medida que a ansiedade vai tomando conta da gente, ou a gente não consegue fazer aquilo que com o qual a gente tinha se preparado, a gente acaba ficando desequilibrado emocionalmente. E ao ficar desequilibrado, a gente desconta no primeiro que tiver por perto. Então, essa teoria da frustração-agressão, ela vai associar que, como nós estabelecemos expectativas em diversas situações, e quando a gente não consegue realizá-las, a gente fracassa, o modo, né, de tentar entender aquele fracasso, que é reclamar, né, em primeiro lugar do outro, né, seria agir em relação ao outro com um comportamento agressivo, né? E essa reação agressiva iria estabilizando, digamos assim, o equilíbrio do indivíduo, mas geraria, né, todo um processo de dores, né, e danos nos outros, né? Dentro dessa ideia, né, a prática esportiva seria uma prática onde o indivíduo pode ter essas explosões emocionais e como no esporte, de modo geral, práticas de agressividade, mesmo que seja uma agressividade técnica, né, digamos assim, ela acaba sendo aceita dentro dessas demandas. Então, o indivíduo pode praticar agressões, né, em relação à frustração que ele veio a ter durante o jogo, durante a não aplicação do treinamento como ele esperava e assim por diante. A teoria da aprendizagem social é a teoria do Albert Bandura, que eu já comentei com vocês, né, que fala muito sobre modelagem e modelação. A modelação, né, é caracterizada como comportamentos imitativos. Então, Bandura vai dizer que quando a gente observa o comportamento de indivíduos realizando um determinado comportamento, há uma tendência da gente reproduzir aquele comportamento. Então, se em casa eu vejo meu pai chutando tudo quando fica com raiva, né? Se eu vejo minha mãe quebrando tudo quando fica com raiva, eu vou aprendendo que quando eu fico com raiva, eu também faço isso, né? Ou seja, a forma de agir dentro de um ambiente que pode repercutir nos outros indivíduos, né? Tendo a característica da agressão, não só como um comportamento de explosão emocional, mas também de revide em relação a outras pessoas, né? Então, quando eu vejo meu pai quebrando um objeto em casa, a agressão dele não é uma agressão tecnicamente falando. Por quê? Porque não dirige-se a outra pessoa. Mas, posteriormente, eu posso pegar aquele objeto e jogar em outra pessoa a partir do modelo que eu estou observando. Crianças, a partir de um experimento do Albert Bandura, foram colocadas em duas situações. Um grupo de crianças assistia um filme com cenas de violência e dentro da sala tinha vários bonecos de João Bobo. Outro grupo de crianças assistia um filme sem cenas de violência e nessa sala também tinham vários João Bobos. O que se percebeu posteriormente ao final do filme, né, então um filme curto ali de 5 minutos, que as crianças que assistiram cenas de violência começavam a chutar e bater nos João Bobos dentro da sala, bem como às vezes entre elas mesmas. E as crianças que assistiram um filme sem cenas de violência não agiam violentamente. Ao contrário, né? Elas agiam com equilíbrio, né? Não replicando as situações de violência. No qual, né, a teoria da aprendizagem social do Albert Bandura chegou à conclusão de que a pessoa aprende a ser violenta
a partir do momento que ela vê os outros sendo violentos, né? A violência entre pessoas. Né? E à medida que ela vai vendo esse processo em casa, na televisão, dos seus atletas preferidos, a tendência é que a criança e o jovem replique tal tipo de comportamento por imitação. Então, a teoria da aprendizagem social vai dizer que a violência é fruto da imitação. E a teoria da neoassociação cognitiva, essa teoria ela vai trazer um dado, né, que é o aspecto cognitivo, né, a estrutura de pensamento que o indivíduo vem a ter em relação a uma prática motora, e vai dizer basicamente que tanto os aspectos da frustração, agressão, como da aprendizagem social, que é a imitação, vão compondo o comportamento que gera a agressividade. Então, por que a gente se torna agressivo nessa teoria da neoassociação cognitiva? Primeiro, porque a gente observa uma pessoa agredindo a outra de vários modos, em vários esportes, em várias situações. E porque também, quando a gente fica frustrado, a gente tende a agir de forma agressiva, fazendo com que toda a nossa ação, né, se torne em qualquer direção, né, para com outras pessoas. Né. Porém, essa teoria da neoassociação cognitiva, ela vai destacar, né, que se a gente aprende pela imitação a sermos agressivos, nós podemos também aprender o caminho contrário, que é não sermos agressivos, né, termos uma relação equilibrada. E muitas vezes a pessoa pode agir de um modo agressivo porque ela não entendeu o processo da ação, né? Que quer dizer, a criança, né, vê alguém batendo em outra pessoa e ela reproduz essa ação de bater em outra pessoa, mas ela não tem a compreensão do que é bater. Um exemplo, né, comum, num contexto, né, um jogador fica frustrado porque não conseguiu fazer o touchdown e começa a xingar o adversário e o técnico adversário. E começa a xingar o adversário. E o técnico, em relação a esse atleta, né, ao invés de dizer pare, não fique aí xingando o outro, vamos concentrar-nos no jogo, esse técnico aceita e fala assim, vem para cá, aquele cara lá é isso, aquilo, aquele outro. Ou seja, o técnico reforça a própria condição desse atleta em relação ao xingamento que ele fez, né? Uma ação provocando dano no adversário, um dano psicológico, porque o técnico não coíbe essa ação. Mas se o técnico dissesse assim para o atleta, se você continuar xingando o adversário, por mais que você esteja frustrado de não conseguir realizar a ação, você perde o lugar no time. Com certeza, o atleta pensaria 2 vezes antes de continuar xingando, né? Então, o que significa, né? Que dentro desse processo cognitivo, o atleta pensa, analisa e vai verificar se aquela ação que ele faz é uma ação adequada ou uma ação inadequada. Se a ação é referendada pelo treinador, né? Fica comum, né? Então, xingar o adversário é comum. Então, muitas vezes você vê o próprio treinador xingando o adversário, né, causando uma situação de inquietude. Né. A cena que vocês estão vendo aqui é uma cena do beisebol em que o mascote de um time invade a quadra com um outro boneco do time adversário, causando, né, situações, né, de pisar em cima do boneco, chutar o boneco, dar soco no boneco, e isso irrita os jogadores da equipe adversária e a comissão técnica da equipe adversária. E um elemento, né, que faz parte da equipe adversária entra no campo, onde está o boneco lá que pulou da arquibancada para ficar tirando o sarro do time adversário, e ele entra e começa a agredir o mascote do clube adversário. Então, isso é uma cena de violência. Né? Enquanto o mascote batia no boneco, né, ele não estava, ao bater no boneco, tendo uma situação de violência. Mas como isso mobilizou os jogadores e a equipe técnica do time adversário, isso se tornou uma violência psicológica. E essa violência psicológica redundou numa violência hostil, porque esse integrante da equipe técnica saiu e foi agredir lá o mascote e pegar o boneco ali para si. Né? Enfim, a característica, né, de espectadores e agressão.
É bastante comum a gente observar, né, que os torcedores, quando vão fazer parte aí do acompanhamento de jogos, eles não são passivos, né? Já que a condição do torcedor é ali estar acompanhando o adversário, comemorando um resultado, um bom desempenho da sua equipe, e ocorre o contrário também, né? Quando a equipe não vai bem, as vaias, né, a equipe acaba ocorrendo, né, de forma intensa, né? E isso gera mau humor por parte dos torcedores, muitas vezes, que implica, né, de se encontrar o adversário, a torcida adversária, né, redundar todo esse processo em situações de agressividades, né, não só psicológicas, mas especialmente físicas. Se o torcedor, né, fosse educado em relação a todo o processo de violência, ele saberia estar num espaço, né, de uma quadra ou de um campo de futebol ou de um campo de outro esporte, e com isso, né, apoiar a equipe, torcer pela equipe, sem sair dali, né, querendo bater no primeiro que encontra, né. Mas muitas vezes, né, a característica que vai se criando de que a agressividade é algo comum e é o local onde os indivíduos devem descarregar suas tensões, na prática não é fato. Por quê? Se eu estou no estádio, tenho uma ação violenta xingando o adversário, de tudo que é nome possível, né? E meu time perde, eu fico de mau humor, e quando eu chego em casa, não teve aquela descarga de energia ao acompanhar o esporte, fazendo com que eu ficasse tranquilo ao chegar em casa. Quando eu chego em casa, eu chuto o cachorro, chuto o gato que está ali perto. Por quê? Porque eu continuo descontrolado emocionalmente. O que se deveria entender é que as rivalidades fazem parte de todo o processo, né, ligado à compreensão do esporte. Porém, as rivalidades se associaram muito à questão da violência, né, como é o caso dos hooligans na Europa, né, especialmente na Inglaterra, em que, né, eles iam aos estádios para provocar violência, né? Então, dentro do estádio, a gente quer brigar, bater em todo mundo. Hoje, né, isso já não ocorre mais nos estádios pelo processo, né, de ação que se teve na sociedade e reeducação dos indivíduos, né? Porém, fora dos estádios, os torcedores ainda marcam locais para se encontrar e para brigar, né? E essa agressividade, né, da torcida acaba estando associado, né, a uma agressividade hostil em que se tem como objetivo, né, provocar toda uma situação de danos significativos no adversário, né? Raciocínio de jogo e agressão, né? Pesquisas, né, mostram que muitas vezes os atletas, né, vão compreendendo na própria prática esportiva que a agressão é um caminho para se conseguir bons resultados. Então, à medida que você cria toda uma situação no adversário para fazer com que ele tenha uma condição psíquica rebaixada, o atleta se sinta amedrontado, se sinta fragilizado, ansioso, acaba sendo entendido como uma prática regular e comum. Ou seja, a agressividade vira raciocínio de jogo ou estratégia de jogo. E essa estratégia que vai se constituindo faz com que muitas vezes, né, o atleta acerte com intencionalidade o adversário para fazer com que o adversário não continue à vontade dentro do jogo, da competição, daquilo que ele participa. E esse processo, né, ele é referendado por não questionamentos, né? À medida que ninguém tem dúvida, ninguém fala, ninguém comenta, o atleta vai aprendendo ali no seu dia a dia que aquilo é regular, né? E à medida que acredita que aquilo é regular, o esporte passa a ter a agressividade como um elemento comum. A agressividade, né, é usada como uma estratégia e ela, né, vai caracterizando toda uma situação em que danos são provocados intencionalmente e eles podem se ampliarem à medida que essa prática vai sendo referendada. As crianças, né, que acompanham o esporte, elas também vão aprendendo. Elas vão aprendendo que a agressão de um atleta em relação ao outro é uma agressão comum. E quando a gente vai pressionando o outro atleta com comportamentos agressivos, sejam eles físicos ou psíquicos, o outro vai se intimidando. Então significa que funciona. E se isso funciona, esse processo de trabalho vai sendo retomado no treinamento, inclusive. Então, quem está treinando vai dizendo, é assim que você tem que agir.
Se coloque, não deixe o outro subir em cima de você. E esse processo, né, de raciocínio de jogo pode levar ao desequilíbrio. Então, por exemplo, um xinga, o outro xinga. Um empurra, o outro empurra. Um dá uma cotovelada, o outro dá uma cotovelada. E isso vai ampliando toda a dimensão, chegando a uma agressão hostil até certo ponto, de modo intencional, em relação a um atleta, a uma situação de jogo, ou a um contexto que esteja caracterizado ali dentro da prática esportiva. Alguns técnicos, né, e alguns atletas, ou boa parte deles, né, consideram que a agressividade ela faz com que o nível técnico melhore, o nível do atleta individualmente melhore. Tanto que um jogador de basquete, o Kermit Washington, ele dizia que quando ele agia dentro de quadra, né, com uma atitude de mal, de alguém que põe o dedo no rosto do outro, empurra e assim por diante, ele não sofria, né, as situações de violência, tanto física quanto psicológica dos outros atletas. Então, ter uma postura de mal, entre aspas, garantia a ele segurança durante o jogo. Um outro jogador do futebol americano, Jack Tatum, ele dizia que o sucesso do time estava vinculado ao castigo que empregavam no adversário. E esse castigo era a violência, né? Então, não é somente a qualidade técnica. A gente vai ter sucesso se a gente bater na equipe adversária, seja como um processo de violência tática, ou mesmo que se torne toda uma condição de agressão hostil, né, por parte dos atletas, né? E essa situação, né, vai levando cada vez mais a um elemento comum de que atos agressivos fazem parte das estratégias de jogo. E essas estratégias têm como finalidade minar a confiança do atleta, fazer com que o atleta se abale na sua condição de segurança, fazer com que o atleta fuja de uma jogada, e com isso vai se inibindo tecnicamente a qualidade esportiva do adversário. Determinantes de agressão que estão correlacionadas, né, a toda a condição específica dos esportes, né? Por exemplo, muitas vezes, né, os atletas argumentam por que eles se comportam ou agem de modo agressivo, seja agressividade psíquica, seja agressividade física. Porque alguém, em primeiro lugar, fez uma agressão em relação a eles. Então, não é avaliado se a agressão é intencional ou não. Se não é intencional, não é agressão. O que fica caracterizado é que o outro fez algo ruim para mim, ponto final. O adversário os irritou, né? Então o cara fez uma piadinha, fez uma brincadeira e eu não gostei. A condição, né, das pessoas se considerarem em alto nível e faz com que a gente se sinta, né, com a nossa moral rebaixada, faz com que eu queira agir agredindo ao outro, né? Quando o outro quer se mostrar valentões e superiores, né? Então eles querem vir bater na gente, a gente vai bater neles. Alguns atletas e treinadores argumentam que faz parte do papel de atleta, de treinador, agir, né, pressionando psicologicamente e fisicamente os outros adversários. E muitos caracterizam que a agressão está relacionada às pressões, tanto do grupo como sobre o grupo. E essas pressões levam os atletas a terem comportamentos agressivos, né? E essa agressividade vai se relacionando de modo comum às práticas esportivas. Quando relacionado ao uso de substâncias psicoativas, a característica é que o nível de agressividade se amplia. Então, quando as pessoas estão sob efeito do álcool, por exemplo, né, tem outras substâncias também, mas pegando o uso mais comum do álcool, elas tendem a perder o equilíbrio do raciocínio. E quanto mais desequilibradas as pessoas estão, maior é a probabilidade delas agirem de uma forma descompensada. O que se percebeu em pesquisas lá nos Estados Unidos com atletas universitários é que os atletas, né, sempre, quando terminam uma competição, um jogo, eles comemoram, né, fazendo uso do álcool. A ingesta de álcool é uma coisa muito comum. E, ao exagerar no seu uso, eles começam a ter comportamentos antissociais, que quer dizer, né, destroem espaços da universidade ou do próprio ginásio, né, onde eles treinam,
ou seja, vão se desorganizando nos seus padrões de comportamento. Também observou-se que o uso do álcool, né, faz com que haja uma queda nos processos de socialização, mesmo que no início, as pessoas ali bebendo no início, elas estão alegres no início. Porém, depois, né, entram com um comportamento de desequilíbrio e tendem a se caracterizar com comportamentos agressivos e pressionar os outros, né, que estão à sua volta para que entrem no mesmo padrão de comportamento. E se os outros ali não estão a fim de beber como eles começam a agir de modo agressivo, né? Também, né, as pesquisas demonstram que os efeitos, né, do consumo excessivo se aplica diretamente à perda de qualidade do desempenho esportivo. Então, muitas vezes, né, os atletas, e a gente pode observar, né, que no esporte profissional acontece isso, os atletas se cuidam um pouco e fazem muita festa, né, e com isso vão perdendo toda a sua qualidade esportiva. A gente tem exemplo que foi citado até numa das aulas anteriores, né, do atleta Zé Roberto, que hoje é um ex-atleta que está em plena forma física, né? Por quê? Porque ele continua fazendo atividade motora, atividade física, e tem todo um cuidado, né, em relação às festas e ao uso do álcool. E a outra característica é que ele jogou aí até com uma idade acima de 40 anos, né? Quando, em média, né, os atletas giram na carreira profissional dos 20 aos no máximo 35 anos, quando muito, né? Em termos aí da sua prática profissional, do seu exercício profissional. Alguém comentou aqui? O professor? Oi. Pode falar. Agressividade em relação à bebida, assim. Por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de alergia a algum componente da cerveja ou de bebidas destiladas, assim, ela se torna agressiva, certo? Por que ela se torna agressiva? Como que ocorre esse processo? Então, basicamente, só fazendo assim a característica do álcool no corpo do indivíduo, né? Então, o álcool, ele vai, quando a pessoa começa a beber, né, ele vai atingir o nosso lobo frontal, que é uma área responsável pela coordenação motora, pela linguagem e pelo processo cognitivo. Quando o indivíduo começa a fazer o uso inicial, ali na conversa, nas brincadeiras, ele vai ficando mais solto e mais à vontade. Por quê? Porque a nossa condição do nosso lobo frontal, né, a área cognitiva, ela faz com que a gente, né, estando conscientes, né, a gente pare, pense e analise antes de fazer alguma coisa. À medida que você vai exagerando, você começa a fazer qualquer coisa. Como, por exemplo, né, chegar e pular no sofá, né, e derrubar tudo à sua volta. Por quê? Porque você perde esse controle, né, de parar, pensar e analisar, perde o equilíbrio motor, porque você não consegue fazer um movimento com a mesma qualidade, e também a linguagem vai sendo afetada. Você não consegue falar direito. Ou seja, a pessoa se atrapalha ali na fala, no modo de elaborar. Nesse primeiro momento, você ainda está alegre, mas logo em seguida, a característica do álcool não é uma substância estimulante. A característica do álcool é uma substância depressora. Então, logo depois, né, de umas e outras, né, a pessoa vai ficando chata, inquieta, não fala coisa com coisa, atrapalha quem está à sua volta, se torna alguém aborrecido ali, e que aborrece todo mundo. Na sequência, né, você pode se deparar com alguém que acha todo aquele comportamento chato ali de você e resolve xingar, e depois um bate-boca, uma briga, e é isso que acaba acontecendo de modo geral, né? Então, o álcool é uma substância depressora, não é uma substância estimulante, né? A gente pode definir assim, Lucas. Então, professor, a cachaça e as destiladas, a bebida alcoólica, de modo geral, só estimula a agressividade por afetar e atingir diretamente o lobo frontal. Lobo frontal. Lobo frontal, então? Sim. Ela age no lobo frontal e depois vai desequilibrando, né, o sistema nervoso como um todo, né? Dali a pouco você está vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo coisas que não são reais. Entendi, enfim. professor. Valeu. Ok.
esses conhecimentos, né, correlacionados à prática do esporte, né, se deve pensar, né, o esporte deve ser ter uma condição, né, de ter uma característica educativa, formativa, e que as pessoas não tenham por base a produção da agressividade. Então aqui tem o símbolo, né, da paz aí, que vocês devem conhecer, né, e a característica seria, desde cedo, né, trabalhar com as crianças para que elas entendam, né, o que é uma agressão, como ela se caracteriza, que a agressão ela pode ocorrer, né, quando a gente está frustrado, e se a gente está frustrado, né, perdendo uma partida, um jogo, errando, não conseguindo realizar fisicamente uma determinada jogada que a gente poderia vir a fazer, é a gente entender por que a gente fica frustrado. E à medida que a gente entende essa condição da frustração, a gente pode despender nossa energia para treinar mais. Para dizer assim, por que eu estou errando? Ao invés de eu chutar a pessoa que está do meu lado, eu entender por que eu estou errando. Para poder me dedicar melhor ao treinamento, ao preparo. E com isso eu vou mudando todo esse contexto, né, de ações agressivas para ações de compreensão em relação àquilo que eu estou realizando. Caberia, né, por exemplo, no processo de trabalho com as crianças, ao perceber situações de agressividade, parar, retomar, explicar e orientar. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai também compreendendo como reagir de modo adequado à frustração. Ficar frustrado, tem uma frase do Aristóteles que ele dizia assim, ficar frustrado e irritado, todo mundo pode. Porém, ficar irritado no momento certo, no lugar certo e com a pessoa certa, esse que é o problema. Então, ficar frustrado, ficar irritado, não é problema. O problema é a gente canalizar, isso Aristóteles, lá na Grécia Antiga, dizia, canalizar essa irritação e frustração em prol do melhor desenvolvimento de cada um de nós como indivíduos, pessoas, no treinamento, no preparo, na segurança, no controle da habilidade, assim por diante. Mas regularmente, né, a gente acaba expressando nossa frustração, nossa irritação no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, né, que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né. E o processo de ensino, quanto mais cedo ele acontece, mais ele vai ensinando as pessoas a serem assertivas. Serem assertivas significa saber o que deve se fazer e como deve se fazer. E à medida que isso vai sendo explicado, orientado, ensinado, as pessoas vão aprendendo. Então, nós, seres humanos, somos capazes de aprender. Então, se a gente é orientado desde cedo, a gente vai aprendendo que, para praticar um esporte, eu não preciso querer destruir o adversário, mas eu posso valorizar todo um processo de conquista, de conhecimento, de situações. E aqui a gente vê uma cena com a Serena Williams, né, que perdeu a competição, e ela vê a sua adversária ali ao lado do troféu, e ela faz uma brincadeira, né? Ela mostra um V, mostra a língua, a atleta, a adversária ali, que eu não reconheci quem é essa atleta, ela dá um sorriso, né? E a Serena Williams dá um sorriso também, né? Então, elas são atletas, são amigas, competidoras, uma ganhou e a outra fez uma brincadeira, né? Que ao invés, né, de ser considerado, né, um ato agressivo, né, é um ato de diversão, um tirando sarro do outro. E esse tirar um sarro do outro não abala o indivíduo psicologicamente, não causa dano ao indivíduo. O indivíduo leva na brincadeira. Então, hoje você ganhou, né? Vai levar o troféu para casa, né? Amanhã pode ser eu que ganhe. E ao invés, né, de estabelecer todo um desequilíbrio, você busca justamente uma adequação entre os comportamentos, né? Então, para que se tenha um melhor conhecimento e um equilíbrio para evitar situações agressivas, é necessário estabelecer normas. E as normas, né, que vale para um grupo de trabalho seria concordar em todo mundo encontrar-se, que quer dizer, né, todo mundo se reúne para discutir situações que geraram aspectos agressivos ou mesmo se reúnem para discutir situações que podem gerar agressividade. E cabe ao mediador ali, que pode ser um aluno, pode ser um profissional da educação física, pode ser o treinador, vai debater ali as situações. Segundo, registrar os fatos, né, que quer dizer, cada um vai falar sobre o que aconteceu caso tenha acontecido uma cena de agressão, ou considerada agressiva.
e a partir das definições do que cada um fale, vai se colocando ali as situações se foram adequadas e inadequadas. Expressar sentimentos, né? Então é importante que cada um, em relação a um acontecimento correlacionado a uma cena de agressividade, que cada um explique se foi agressivo, não foi, por que fez, se queria fazer com intenção, se não queria, e com isso, né, vai se limpando toda uma situação para que haja um respeito entre as pessoas que praticam esporte ali, né? E essencialmente, né, buscar resolver. Se isso causou um desequilíbrio entre os indivíduos, conversando se busca o equilíbrio, né, superando ali o conflito que porventura venha a ocorrer e venha a desorganizar toda a condição da prática motora. O importante, né, que a gente deve ter em mente, né, para a nossa reflexão, é que a agressividade ela é provocada intencionalmente, ela quer causar danos e ela quer fazer, né, com que o indivíduo tenha um abalo físico ou psicológico ou os dois, né? E essa condição de intencionalidade, né, é dirigida a um ser vivo. E nós podemos trabalhar no esporte para situações que não gerem agressividade, mas que gerem relacionamentos, né? E que a gente possa fazer com que a nossa frustração no esporte, por exemplo, no esporte, se vincule ao treinamento, né? É lá no treinamento que eu tenho que me concentrar e ficar atento. E com isso trabalhar bem situações, inclusive de provocações. Se eu vou enfrentar adversários e eles me provocam, querem me irritar, querem produzir toda essa agressividade em relação a mim, quanto mais equilibrado eu estiver, melhor eu reajo em termos de qualidade técnica, desempenho técnico durante a disputa de uma competição.